daqui a 110 anos, todo mundo que tá aqui nem vai existir mais. Então, assim, os medos que você tem hoje, o julgamento e tal, nem vai existir, velho. Então, assim, por que você tem medo do que as pessoas vão achar? Sendo que, assim, ninguém nem se importa. Tá todo mundo tentando viver sua vida, tá todo mundo tentando fazer as suas coisas. No máximo que a pessoa vai fazer é ele parar por um tempinho. Coisa, assim, muito mínima da vida dele. Falar, isso, aquilo outro. Mas na hora que der ali, ó, 1 minuto, ela já volta pra vida dela, porque a vida é corrida, a vida não para. E sabe por que não para? Se você hoje morrer, né? Você tem aí sua mãe que gosta de você, você tem aí seu irmão, você pode ter sua namorada, sua esposa, que assim, ela te ama, gosta muito de você. Mas se você morrer, velho, ela vai, a vida dela vai andar. Cara, se você tá ganhando mal, não é reconhecido, chega no final do mês, seu dinheiro não sobra pra nada, não dá pra nada, esse vídeo é totalmente pra você. Assiste até o final. Então, eu gostaria de trocar uma ideia aqui com vocês, né? Porque assim, precisa de coragem para você largar o CLT e viver a vida dos sonhos, né? Se você hoje você acha que você está recebendo muito pouco, né? Você trabalha muito, o dinheiro nunca sobra no final do mês, e é justamente isso que acontece com a maioria dos brasileiros, né? Hoje a gente vive num país assim que a taxa de juros está altíssima, o salário é muito pouco, a gente nunca tem dinheiro para nada, né? E tudo que você vai comprar é muito caro. Então, assim, você está satisfeito com a vida que você está levando hoje? Olha para dentro de você e se responde: você está satisfeito? Cara, era isso que eu sonhei, né? Quando eu era pequenininho ali e tudo mais, eu sempre pensei em ter a vida do jeito que eu tenho hoje, né? Acordar cedo e trabalhar, né? Aguentar o chefe enchendo nosso saco, aguentar assim, tomar esporro dos outros, fazer uma coisa que nem é para você. É isso que você queria? Era essa vida que você queria levar? Assim, seja muito sincero, cara. Olha pra dentro de você, assim, e fala, cara, era isso que eu queria. Assim, imagino que a sua resposta nesse momento seja não, né? Você olha pra você, assim, se você parar pra pensar, você vai falar, caramba, cara, realmente, não era isso que eu queria e tudo mais. Mas assim, eu também não te culpo, cara, é difícil. O Brasil que a gente vive, o mundo que a gente vive, ele é voltado para isso mesmo, para justamente prender a gente dentro dessa bolha. Então assim, cara, eu falo para vocês aqui, eu tô gravando esse vídeo, mas eu tô sendo muito sincero para vocês. Eu também tô preso nessa bolha, né? Hoje eu sou CLT, eu também trabalho CLT. E cara, não é uma coisa que eu gosto, que fala assim, fala, nossa, essa é a vida que eu queria. Não, né? Mas assim, existe uma coisa ali entre você estar no lugar e se conformar com aquela realidade que você está vivendo e você estar no lugar e você querer mudar. Você fala, não, não é isso que eu quero para minha vida. Então, assim, você precisa de coragem, né? Como diz o título do vídeo, você vai precisar de coragem para mudar a vida que você tem hoje para chegar na vida que você quer ter um dia. Então, assim, a gente tem medo de iniciar alguma coisa. Muitas das vezes a gente tem uma ideia muito boa, né? Você fala, caramba, eu quero ser youtuber, eu quero abrir um negócio, eu quero... Não sei, cara, se você é bom com animais, você vai falar, nossa, eu quero abrir um pet shop. Se você é bom com música, você fala, nossa, eu quero trabalhar com música, trabalhar com isso, trabalhar assim. E a gente tem medo, cara, porque realmente não é fácil. Pensa, eu não tô falando aqui, olha, você já vou colocar os pontos nos is. Não tô falando pra você dar uma de louco. Falar, cara, já que ele tá falando então eu vou sair do meu CLT, vou empreender, porque a vida é assim. Não. Eu já fui esse cara, mas eu falo pra você, não faça isso, por favor. Não é assim, as coisas têm que ter um planejamento. Mas voltando, né, a gente tem medo que pode dar errado, né, a gente tem medo de julgamentos. Eu vou contar uma história. No início da pandemia agora, no início da pandemia, eu estava trabalhando na empresa, e assim, eu tinha começado a gravar vídeos e tudo mais, né, com a minha ex-namorada lá da época. A gente estava gravando vídeo pro YouTube e eu meti o louco. Eu falei, cara, não, tô gravando aqui e tudo mais, eu vou viver disso. Olha só, eu não tinha nem 100 inscritos no canal do YouTube. Eu falei, não, eu vou viver disso, esquece. O que que eu fiz? O que que eu fiz? Saí do trabalho no meio da pandemia. Falei, cara, que loucura que eu tô fazendo e tal, mas eu saí. E fui sair e tal, acabou que deu errado, né? Obviamente.
Aí eu fiquei desempregado e tudo mais, depois de um tempo eu voltei a trabalhar e o canal não foi, a gente parou de gravar os vídeos. Mas assim, é isso que eu falo também, você não pode, tá errado, não tá legal do jeito que tá hoje, não é o jeito que eu queria que tivesse. Mas também não adianta você meter o louco e querer sair assim do nada, tudo tem que ter um planejamento, né? Eu já fui muito assim, igual eu trabalhava também na Secretaria de Saúde. Eu fiquei 4 anos trabalhando na Secretaria de Saúde. E assim, eu, meu irmão tava vendendo doce na rua, né? E aí ele tava tendo um retorno ok, um retorno bom financeiramente e tudo mais. E aí eu peguei e falei, não, eu vou fazer isso também, né? Tava querendo, já não via sentido onde que eu tava ali. Eu peguei e saí. Então, assim, consegui ganhar dinheiro, ok? Mas eu descobri também que não adianta você ter dinheiro todo dia se você também não souber administrar o seu dinheiro que você ganha. Então, assim, tem os dois lados, né? Tem um lado ali de você, cara, eu tenho dinheiro e tudo mais, eu tô empreendendo, eu saí de CLT, mas também tem um lado que você precisa saber administrar o seu dinheiro, por exemplo. E é uma coisa que eu não sabia. Então, assim, para viver o seu sonho, para você conseguir, por exemplo, furar essa bolha, você precisa de um planejamento. Você está entendendo? Então, assim, mas o que acontece muito com a gente é que a gente tem medo, cara. A gente tem muito medo. A gente tem medo do julgamento. Por exemplo, eu tô gravando aqui pro YouTube, né? Tô trocando um papo, assim, de coração aberto com vocês. Mas a gente tem medo do julgamento. Cara, o que eu vou pensar? O que eles vão pensar se eles me verem gravando vídeo? Vão falar que, agora eu quero ser famosinho. Você quer ser digital influencer, assim, no sentido pejorativo mesmo, querer ficar te zoando e tal. Mas assim, cara, essas pessoas que estão te zoando é porque elas queriam fazer e não tem coragem. Então, assim, muitas vezes a gente tem medo do julgamento. Meu Deus, pra que eu vou abrir um negócio? Eles vão ficar falando, né? E se der errado, eu vou ser o errado e tudo mais. E a minha família, o que a minha família vai pensar disso? Então, assim, a gente tem muito esse medo de julgamento, do que os outros vão pensar. E eu falo isso porque eu também tenho, entendeu? Não estou falando aqui, não quero cagar a regra aqui e dizer que tudo é fácil. Tudo é fácil, não é. É extremamente difícil, assim, é extremamente difícil. Mas assim, você entende que o medo do julgamento ou o medo de dar errado não pode parar a gente? Porque, cara, se você viver com medo de julgamento, você nunca vai fazer nada. Quer ver um exemplo? Pega ali o tio do seu bisavô. Você conhece o tio do seu bisavô? Cara, você não conhece o tio do seu bisavô, velho. Você entende que assim, é tão pertinho ali na nossa árvore genealógica? Então, assim, o que ele tinha, os medos dele, você nem faz ideia. E assim, é uma coisa que dá até aquele senso assim de que a gente não é nada. Mas, cara, daqui a 100 anos, daqui a 110 anos, todo mundo que tá aqui nem vai existir mais. Então, assim, os medos que você tem hoje, o julgamento e tal, nem vai existir, velho. Então, assim, por que você tem medo do que as pessoas vão achar? Assim, porque, assim, ninguém nem se importa. Tá todo mundo tentando viver sua vida, tá todo mundo tentando fazer as suas coisas. No máximo que a pessoa vai fazer é ele parar por um tempinho. Coisa, assim, muito mínima da vida dela. E falar, isso, aquilo outro. Mas na hora que der ali, 1 minuto, ela já volta pra vida dela, porque a vida é corrida, a vida não para. E sabe por que não para? Se você hoje morrer, né? Você tem aí sua mãe que gosta de você, você tem aí seu irmão, você pode ter sua namorada, sua esposa, que assim, ela te ama, gosta muito de você. Mas se você morrer, velho, a vida dela vai andar, entendeu? Assim, ela vai ficar triste, né? Quem te ama vai ficar triste ali, né? Nunca vai te esquecer, né? Eles nunca vão te esquecer. Mas a vida anda, velho. Ninguém vai ficar 1 mês, 1 ano sentado chorando porque você morreu. Não. Assim, então é uma realidade que é dura, velho. É uma realidade que é dura. Mas que não deixa de ser realidade. Então, assim, a gente não pode ter medo de julgamento. O que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Meu Deus, se eles me verem fazendo isso.
Porque cada um tem a sua vida, velho. Cada um tem a sua vida, cada um tem os seus problemas, entendeu? E só você que tá do outro lado, você pode resolver a sua vida. Ninguém vai resolver por você. Ninguém vai pegar na sua mão e tal. Ah, você tem um sonho de quê? Seu sonho é construir uma casa? Seu sonho é ter, você sempre sonhou, né? Você sempre morou de aluguel com a sua família e tudo mais, desde novo, seu sonho é ter uma casa. Você acha mesmo que alguém vai pegar na sua mão e vai te dar uma casa, velho? Acorda, meu irmão. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, assim, a gente tem que arriscar, velho. E o CLT, por exemplo, é uma, né? Eu tô falando assim sobre o CLT porque é hoje, assim, a gente vive acostumado ali, a gente está acostumado a trabalhar, a ganhar nosso dinheiro, a ter essa falsa segurança ali que a gente tem, né? Que a gente está trabalhando ali, mas que nada vai dar errado. E assim, aí a gente vai passando 1, 2, 10, 15 anos. E aquele sonho que a gente tem vivo ali, esquece, ele vai morrendo. Ele vai apagando, né? Você vai vivendo ali sua vida e tudo mais, e acabou. Aí vai chegar nos seus 40, nos 50, nos 60. Aí você vai virar e falar, cara, se eu tivesse com 20 anos de novo, caramba, se eu tivesse com 30 anos de novo, se eu tivesse com 40 anos de novo, eu faria diferente. Então assim, cara, não deixe passar, não deixe essa fase, desse fogo, desse sonho seu morrer, porque assim, só você pode mudar a sua vida. Só você pode ser o que você sempre sonhou. E assim, e tudo depende do dinheiro, velho. Infelizmente, tudo depende do dinheiro. Se você quer comprar um picolé ali na rua, você precisa de dinheiro, velho. Não tem como. Você vai fazer o que? Vai fazer escambo, igual no passado? Não tem como. Tudo depende de dinheiro. Igual, eu morei sozinho. Tava morando sozinho no ano passado, né? Aí por alguns problemas e tudo mais, que se for o caso também eu posso contar em outro vídeo, né? Se vocês quiserem saber o porquê, que assim, é uma história bem complicada, cara. Quase derrubaram a casa comigo dentro, né? Venderam a casa onde eu tava morando e eu fui chutado, assim. Assim, é uma história muito longa. E se vocês quiserem saber também, eu conto no próximo vídeo, deixei nos comentários. Mas assim, eu tava morando sozinho, né? E tudo mais, e eu percebi o quanto o dinheiro é importante, o quanto sem ele você não faz nada, velho. Você não faz nada. Se você precisa comprar um pão, é dinheiro. Se você precisa comprar isso, é dinheiro. Se quebrou a sua pia, você precisa de dinheiro. Se quebrou a tampa do vaso, você precisa de dinheiro. Então assim, cara, tudo precisa de dinheiro. E sendo muito sincero, assim, pode ter pessoas que estão assistindo isso aí que ganham assim 10, 20, 30 mil sem CLT. Mas não é a realidade. Muito provavelmente você que está do outro lado aí, você está ganhando 1.500, 2.000, 2.500. E assim, numa realidade que a gente vive hoje, sendo muito sincero, isso não é nada. Isso não é nada. Cara, é o básico do básico do básico. Você não pode ter sequer o luxo de poder fazer uma... Tem gente que economiza isso, aquilo, tudo mais. Só que vamos colocar numa situação que você tem uma família, né? Você que é do outro lado, você pode ter uma família. Cara, aí você tem água, luz, aluguel, você quer agradar a sua esposa, você vai fazer o cabelo dela, você vai fazer a unha dela, se tiver carro, você vai pagar a parcela do carro, você vai pagar gasolina, você vai pagar seguro, você vai pagar licenciamento, você vai pagar IPVA, você vai pagar isso. Se você quiser colocar seu filho numa escola particular, você tem escola particular para pagar, você tem compra para fazer. Se quebrar alguma coisa, você tem que ter um dinheiro de reserva. Então assim, só disso daí eu já puxei umas 15, 20 dívidas fixas todo mês. E assim, se você for colocar na ponta do lápis, isso daí vai passar de 5 mil. Então assim, tudo depende do dinheiro. O mundo gira em torno do dinheiro. Você precisa ter. É igual se você é homem que tá assistindo isso daí. Cara, você precisa ser provedor, velho. Você tem que ser provedor, mano. Porque
Isso é bíblico, né? É o correto a se fazer de todo homem, né? A gente precisa ter dinheiro, né? Pra gente se sentir firme, pra gente se sentir bem, com segurança, porque nada melhor para um homem do que ele se sentir com segurança, ele falar, cara, eu consigo prover pra minha família, cara, eu consigo ali, ó, se der alguma coisa de errado, se minha mulher passar mal, se meu filho passar mal, se meu carro quebrar do nada, eu tenho ali um dinheiro, eu tenho ali uma segurança para minha família, né? Se um irmão meu estiver precisando de um dinheiro, eu tenho dinheiro ali, cara. Se minha mãe estiver passando por um problema de saúde, eu tenho dinheiro ali para ajudar minha mãe a hora que ela precisar. Então, assim, os dois, né? O homem e a mulher, mas principalmente o homem, porque isso traz uma segurança, traz até uma masculinidade maior para o homem. Então, assim, você precisa ser provedor e tudo isso depende de dinheiro. Então, assim, se você tem medo de arriscar, se você tem medo de tentar alguma coisa, se você tem medo de tentar mudar a sua história, isso tem que ser deixado de lado. Então, assim, eu tô aqui também para te encorajar, que tá aí do outro lado, porque hoje eu também sou CLT. Eu falo assim, mas como uma forma de me encorajar também, né? E por isso que eu tô aqui gravando para vocês. Eu gravo também conteúdos, eu gravo vídeo vertical, né, no Shorts, no Instagram. Eu falo ali muito sobre futebol, né? Então, assim, o que eu puder fazer também para poder ajudar você que está do outro lado, cara, eu vou ficar muito feliz. Então, assim, se você gostou do vídeo, se você gostou dessa conversa, cara, se inscreve, deixa o seu comentário. Pô, você vai me ajudar muito, meu irmão. Muito, muito. Tô pensando até em colocar essa parte no começo do vídeo. Mas, assim, se inscreve, comenta, deixa o seu comentário. Fala, conta a sua realidade. Se você quiser contar a sua realidade, escreve aqui nos comentários e faz uma aposta com você mesmo, né? Salve esse vídeo. Olha só, vamos lá. Vamos fazer um desafio aqui. Você vai pegar aqui nos comentários, você vai comentar a sua história, né? Como que você está hoje, o que você tem, seus planos, suas metas, para daqui a um ano, para daqui a 5 anos, e daqui a um ano, daqui a 5 anos, você vai salvar esse vídeo e vai voltar aqui. E vai contar, ou se for também daqui a uma semana, daqui a um mês, você vai voltar aqui e vai falar, ó, cara, eu consegui fazer isso, isso, isso. Né? Você falou ali sobre medo, eu consegui vencer meu medo. Se eu tinha medo de dar um bom dia para os outros na rua, amanhã eu vou dar um bom dia para os outros na rua. Se eu tinha medo de falar em público, eu vou falar em público. Então, assim, você vai escrever aqui, cara, pode ser a coisa mais besta, mas assim, para você já é uma vitória. Tá entendendo? Então, cada um ali tem os seus gigantes, cada um tem as suas dificuldades. Então, você vai deixar o comentário aqui, vai contar e eu vou, né, vou torcer por isso. Então, assim, se for o caso também, me segue. Eu tenho ali o Instagram, eu tenho o TikTok, né? Meu Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição, é joãoguilherme.p10. Meu Instagram é João Ferreira. Me segue lá, Bi. Tamo junto nessa. Um abraço.